Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo de átomo e tabela periódica, hoje veremos a primeira parte da aula de tabela periódica. No início do século XIX, eram conhecidos cerca de 30 elementos químicos, e à medida que novos elementos eram descobertos, surgia a necessidade de ordená-los de maneira prática e sistemática. Diversos cientistas trabalharam na tentativa de organizá-los. No entanto, o modelo de classificação que se revelou mais funcional foi criado somente em 1869 pelo cientista russo Dmitri Mendeleev. A essa altura, 62 elementos diferentes já tinham sido descobertos e tinha-se conhecimento de que cada um deles consistia em átomos diferentes, com propriedades específicas e singulares, sendo possível classificá-los em grupo. Mendeleev tentou encontrar um padrão que listasse os elementos químicos de acordo com grupos e propriedades similares. Depois de trabalhar intensamente nisso, ele observou que, ao dispô-los em uma tabela em ordem crescente, considerando suas massas atômicas, eles apresentavam propriedades semelhantes em intervalos regulares. Por conta dessa regularidade, deu a esse arranjo o nome de tabela periódica. Nela, os elementos situados na mesma coluna apresentavam, salvo algumas exceções, propriedades semelhantes. Mendeleev classificou todos os 62 elementos até então conhecidos. No entanto, como essa quantidade de elementos não era suficiente para completar o seu arranjo, o cientista deixou propositalmente alguns lugares vagos. Essas lacunas e a sua disposição na tabela previam propriedades químicas e físicas de elementos desconhecidos na época, mas que, segundo Mendeleev, poderiam ser descobertos futuramente. Mais tarde, os elementos foram descobertos e, assim, ficou comprovado que o arranjo proposto por Mendeleev estava correto, ou seja, os elementos com propriedades químicas semelhantes pertenciam a uma mesma coluna. A tabela de Mendeleev contribuiu de forma significativa para o trabalho de descoberta e futura classificação de novos elementos químicos. No entanto, ainda havia algumas situações na sua classificação que não eram bem compreendidas pela comunidade científica. Em 1913, o físico inglês Henry Moseley conseguiu corrigir algumas anomalias e, com seus trabalhos, concluiu que as propriedades químicas dos elementos não eram determinadas pela massa atômica, mas pelo seu número atômico. Com essa descoberta, foi possível estabelecer a lei periódica que diz: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. A partir de então, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico dos elementos químicos. Na tabela periódica atual, estão descritos 118 elementos químicos diferentes, sendo 92 naturais e 26 sintéticos, organizados em 7 linhas horizontais, chamadas de períodos, e 18 colunas verticais, chamadas de famílias ou grupos. Os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita. À medida que novos elementos são descobertos, a comunidade científica, representada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que tem por legenda IUPAC, reúne-se para atribuir a eles um nome e um símbolo pelos quais são reconhecidos internacionalmente. Os períodos estão relacionados ao número de camadas, que são os níveis de energia existentes ao redor do núcleo do átomo de determinado elemento químico. O sódio, por exemplo, que se localiza no terceiro período, apresenta 3 camadas eletrônicas, K, L e M.
Há um total de 7 períodos e cada um deles corresponde a uma linha. Na parte inferior da tabela, há 2 séries de elementos com número atômico entre 57 e 71, que representam o 6º período, e entre os números 89 e 103, representam o 7º período, denominadas, respectivamente, de lantanoides e actinoides. Os grupos são numerados de 1 a 18 e estão divididos em grupo A, que são os elementos representativos, e grupo B, chamados de elementos de transição. Neles estão organizados os elementos com propriedades químicas semelhantes, devido ao fato de apresentarem, geralmente, a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a última camada eletrônica do átomo. Observemos a distribuição dos elétrons em camadas para os 3 primeiros elementos do grupo 1. No lítio, nós temos 3 elétrons distribuídos na sua eletrosfera, e seguindo as regras de distribuição eletrônica, temos 2 na camada K e 1 na camada L. O sódio possui 11 elétrons, e pelas regras está distribuído em 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M. O potássio possui 19 elétrons na sua camada de valência, e pela distribuição nós temos 2 na camada K, 8 na L, 8 na M e 1 na N. Logo, podemos perceber que os 3 elementos possuem apenas um elétron na sua camada de valência. Com a localização de determinado elemento na tabela periódica, indicados por período e grupo, podemos determinar o número de camadas eletrônicas e a quantidade de elétrons na sua camada de valência, e vice-versa. Por exemplo, o elemento cálcio está localizado no 4º período, ou seja, na 4ª linha, e no grupo 2, ou seja, na 2ª coluna. Portanto, é constituído de 4 camadas eletrônicas e apresenta 2 elétrons na última camada. O elemento sódio apresenta 3 camadas eletrônicas e 1 elétron na última camada. Por isso, está localizado no 3º período, ou seja, na 3ª linha, e no grupo 1, na 1ª coluna. Por hoje é só. Agora, respondam as questões de 1 a 5 da atividade nas páginas 71, 72 e 73. Continuaremos o nosso conteúdo na próxima aula. Até lá!